Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, continuando esse módulo de fitoterapia. Hoje é a nossa quarta aula e hoje o assunto será sobre extração de princípio ativo fitoterápico. Como extrair? Então, nas aulas passadas, nós comentamos sobre que todos os órgãos das plantas podem conter princípio ativo, né? Nós vimos as classificações desses princípios ativos, então nós falamos sobre alcaloides, flavonoides, taninos, saponina, cardiotônicos e os óleos essenciais. Eu passei para vocês cada uma das características, né? E agora chegou o momento de extrair esses princípios ativos, né? Eu tenho a planta e como que eu faço a extração desse princípio ativo para poder utilizá-lo na forma de uma medicação. Então, olha só, o que é extrair, né? Extrair é retirar, então, o princípio ativo do órgão da planta em questão. Aí, onde que há necessidade, então, de estudar essa planta para saber qual que é o órgão que apresenta maior quantidade de princípio ativo. Eu já comentei aqui com vocês, por exemplo, que todo mundo pensa que o maracujá, o fruto, é a que contém maior concentração de passiflora, né? Então, se você acabar realizando um suco de maracujá, você vai ter um efeito calmante. Realmente, o fruto maracujá contém bastante passiflora, porém, nas folhas está uma concentração maior. Então, se nós fizermos um chá, né, uma infusão dessas folhas de maracujá, eu vou conseguir obter então uma concentração maior de passiflora. Eu extraio uma concentração maior se comparada com o fruto, tá? Então a gente tem que levar em consideração qual que é o órgão da planta que apresenta maior quantidade de princípio ativo. Sempre quando eu for fazer uma extração, eu sempre vou trabalhar com um solvente, né? Esse solvente nós chamamos de líquido extrator. Então, eu tenho que também conhecer as características solúveis desse princípio ativo. Geralmente, o solvente, ele mais utilizado vai ser a água, mas eu posso fazer com glicerina, eu posso fazer com álcool 70%, que são as tinturas, né? Eu posso fazer com formol, então dependendo com tolueno também, que é outro tipo de extrator. Então, dependendo das características, né, nós utilizamos um tipo de solvente. Mas o mais utilizado é a água, né, por ele ter uma ação inerte, então ele não influencia na ação farmacológica do princípio ativo, tá? Então, olha só, existem algumas técnicas, eu passei só 5 aqui para vocês, mas existem muito mais, mas essas são as mais utilizadas. Então, a técnica da decocção, infusão, percolação, maceração e destilação. Hoje nós vamos ver as 3 primeiras, tá? Decocção, infusão e percolação. Então, olha só, o que é a decocção? Então, a decocção é quando eu pego a planta, né, o órgão da planta em questão, seja ela in natura ou seja ela seca. Lembram dessa definição? In natura é a planta recém-coletada. Seca, eu submeti ela num processo de secagem, eu fiz a retirada da água para evitar a proliferação a proliferação de micro-organismos, né? Então, lembrando que quando eu uso a planta in natura, eu tenho uma extração mais eficaz de princípio ativo. Porém, eu não consigo armazenar essa planta, né? Então, assim que eu faço a coleta, eu já tenho que fazer o método de extração. Agora, se eu trabalho com planta seca, como eu submeti a planta, o órgão da planta, no processo de secagem, eu retirei toda a água daquela planta, com isso eu evitei a proliferação de micro-organismos. Só que nessa secagem eu posso ter perdido o princípio ativo, então eu vou precisar de uma quantidade maior de órgão seco para poder fazer a extração, tá? Então, vamos lá, eu pego a planta, né, o órgão da planta, in natura ou seca, e eu faço uma fervura com esse órgão. Então, vamos utilizar a água, né, como eu falei para vocês, mas pode ser álcool, pode ser tolueno, pode ser formol, pode ser glicerina, depende das características do princípio ativo, né, a solubilidade, geralmente é água. Então, nós vamos pegar essa água, colocar num recipiente, colocar o órgão da planta,
quando nós falamos de decocção, são partes da planta duras, né, resistente, geralmente caule, casca, semente, raiz, e eu vou fazer uma fervura, eu vou submeter essa planta na água e elevar a fervura. E vou deixar por um determinado período de tempo, né? Quanto tempo? Isso os artigos científicos nos trazem, tá? A farmacopeia também relata que eu vou deixar por meia hora, dependendo da planta, né? Raiz de ginseng, por exemplo, eu deixo em torno de meia hora, 40 minutos em fervura. Então, depende da planta em questão. Então, decocção nada mais é do que submeter o órgão da planta em fervura com o líquido extrator. Então, eu vou deixar lá ferver, né, evoluir. Essa alta temperatura e essa agitação da ebulição vai fazer com que o princípio ativo que esteja internamente nos caules, nas cascas, nas sementes, nas raízes, saiam e ficam solubilizados ali naquele líquido extrator, no caso a água. Depois eu faço uma filtragem, né, pode ser um processo simples de filtração, e eu faço a retirada do órgão da planta que já foi submetido a essa fervura, já foi extraído o princípio ativo, e o resultado, aquele líquido, né, referente à decocção, nós chamamos de extrato. Tá? Então, ali, após a decocção, tirando o órgão da planta, fazendo a filtração, nós temos o extrato. Tudo bem? É uma maneira de fazer um chá, né? Vocês já devem ter feito chá por decocção. Pegou ali canela, né? Pegou as cascas da canela, o caule da canela, são cascas, na verdade, né? Canela em pau. E fez a fervura dela, né? Para quê? Nessa fervura você extraiu o princípio ativo da canela e acabou tomando um chá de canela, tá bom? Então, uma espécie de fazer um chá. Outro método aí bastante utilizado é a infusão. A infusão também é uma espécie de chá, né? Talvez é o método mais conhecido aí de extração de princípio ativo. Então, novamente, eu vou pegar o órgão da planta, seca ou in natura, né? E eu vou colocar na água. Porém, essa água já está quente, né? Eu falei água, mas pode ser qualquer líquido extrator. Mas vamos falar de água para ficar mais fácil de entender. Então, essa água já está quente, essa água já entrou em ebulição. Então, eu fervo a água e depois que essa água ferveu, eu tiro da temperatura e aí eu coloco então o órgão da planta. Geralmente são utilizados para flores, frutos, folhas, ou seja, para órgãos da planta mais sensíveis, né? Aonde que se eu submeter uma flor, pego uma flor de camomila e submeter uma decocção, submeter uma ebulição, eu vou estragar toda a planta, né? Todo o órgão da planta, a flor vai ser destruída e aí eu acabo perdendo o princípio ativo. Então, a infusão, ela é utilizada para partes das plantas mais sensíveis, como por exemplo as flores, frutos e folhas, né? Então, o que eu faço? Eu elevo a temperatura dessa água, que é o nosso líquido extrator. Após ela entrar em ebulição, aí sim eu coloco o órgão da planta, que pode estar seco ou pode estar in natura, e deixo ali um determinado período de tempo, né? Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 15 minutos, depende do órgão da planta. E aí eu faço a extração desse princípio ativo, né? Depois eu faço uma filtragem, pode ser uma filtração simples mesmo, e ali o resultado obtido também vai ser um extrato. É o chá que a gente acaba utilizando na maioria das vezes, tá? Então, a diferença entre uma decocção de uma infusão é o fato de estarmos selecionando qual que vai ser o órgão da planta em questão. Para plantas para órgãos das plantas mais rígidas, né, mais duras, a decocção é mais indicada. Agora, para órgãos mais sensíveis, como flores, frutos e folhas, a infusão é mais indicada justamente porque nós não submetemos o órgão ao processo de ebulição. Isso poderia fazer com que perdêssemos o princípio ativo que está para ser extraído. O outro método é a percolação, tá? Talvez não muito conhecido o nome, mas é um método de extração de princípio ativo que nós utilizamos praticamente todos os dias. Eu deixei até a fotinho aqui, ó, do café,
tá? Então, o café nada mais é do que uma percolação. Vocês fazem uma percolação todo dia de manhã para fazer o café. Então, olha só, como que eu faço? Eu pego o órgão da planta, que pode ser in natura ou seca, mas nesse caso eu tenho que triturar, né? Eu tenho que fazer uma trituração para que eu deixe partículas menores. Por quê? Porque eu vou fazer com que essa planta, esse órgão da planta, fique em contato com o solvente. Esse solvente vai passar por essa planta, né, por esse órgão que já foi triturado ou moído, extraindo então os princípios ativos, tá? Esse líquido extrator, ele pode ser quente ou frio, depende da planta. No caso do café, né, nós pegamos o grão do café, trituramos o grão do café, colocamos ali, ó, num filtro, né, num papel filtro, e depois submetemos a água quente. Então, o que acontece? Essa água quente, ela passa por esse grão de café triturado, e aí quando ela filtra, o que que filtra? O que que sai? O extrato. No extrato, no caso, é o café que nós tomamos. Então, nós estamos extraindo a cafeína. Então, do jeito que esse líquido passa pelo órgão da planta, ele já faz a extração do princípio ativo, já realizando a filtração de uma forma automática, tá? É diferente de uma decocção ou de uma filtração que depois, perdão, de uma decocção ou de uma infusão que depois eu tenho que fazer a extração, a filtração, tá? Então, olha só, a percolação, eu trituro o órgão da planta, coloco num processo de filtro, né, pode ser um filtro comum, e faço a emersão, então, do líquido extrator, pode ser água, no caso, água quente. E conforme essa água passa pelo café, pelas sementes do café, pelo grão do café triturado, ela já extrai o princípio ativo e automaticamente já ocorre a filtração. Na decocção e na infusão eu tenho que fazer a filtração depois, né? Depois que eu fiz a extração que eu faço a filtração, tá bom? Então, olha só, posso ser utilizado qualquer parte da planta, mas eu tenho que tomar aquele cuidado de fazer a trituração ou moer, né, esse órgão para que eu aumente a superfície de contato do líquido extrator escolhido, tá? Eu coloquei aí a fotinho, então, do café, né, de um processo de fazer café simples, né, que a gente utiliza todo dia em casa, mas dentro de um laboratório, lógico que nós não utilizamos, né, o bule de café. Nós utilizamos esse aparelho aqui que chama-se percolador, tá? Esse é o percolador de vidro, tem percolador de alumínio, tá? Mas olha só, vamos tentar entender aqui. Então, esse é o funcionamento do percolador, tá? Então, olha só, eu coloco a planta em questão, né, o órgão da planta em questão aqui, pode ser as folhas, frutos, semente, desde que esteja moída, tá, ou triturada, e aí eu vou colocar um pezinho em cima, pode ser bolas de vidro, para quê? Para que na hora que eu coloque esse solvente em questão, pode ser solvente água fria, pode ser água quente, pode ser o álcool, né, não importa, eu coloco aqui esse solvente, conforme vai passando, então, aqui, ó, o solvente entre o órgão da planta, entre o vegetal, essas bolinhas de vidro acabam fazendo um peso e acaba, né, permitindo uma percolação mais eficaz, porque ela está empurrando, né, estivesse colocando para baixo mesmo esse princípio ativo, tá? Então, ela tá colocando as plantas aqui, ó, o órgão da planta mais para baixo. Então, eu coloco o órgão da planta aqui triturado, coloco as bolinhas de vidro para fazer um peso e começo a adicionar o solvente em questão. Aqui embaixo eu posso colocar papel filtro ou pode ser um chumaço de algodão. Para que eu coloco esse chumaço de algodão? Para fazer a filtração, né? Então, conforme eu vejo que esse chumaço de algodão está ficando encharcado, eu venho aqui, abro essa torneirinha e aqui, então, nesse bico começa a ter a extração, né? Eu tenho aqui o percolato, ou seja, o extrato que foi o resultado dessa percolação, tá? Então,
É um aparelho aí que a gente utiliza em laboratório. Mas, para que fique bem claro, o método do café é uma percolação bem facinho de fazer. Tudo bem? Esse era o que eu queria falar para vocês hoje. Amanhã a gente continua os métodos de extração, tá? Caso vocês tenham dúvidas, só me perguntar, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.